Libra, seja muito bem-vindo. Vamos fazer aqui hoje a sua previsão para o mês de setembro e eu tenho uma mensagem muito especial para você, um conselho especial para esse mês. Então fica aqui comigo até o final que eu tenho certeza que tem muita coisa aqui importante para você. Então vamos lá, eu vou começar trocando aqui que a gente vai ver, puxar um conselho do céu para você que a gente vai ver lá no final, tá bom? Então vamos ver aqui qual que é o conselho do céu. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Isso. Qual que é o conselho do céu, Libra? Opa! A labradorita. Então, é esse conselho que eu vou guardar ele, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Lá no final da tua leitura. Vamos pedir também um conselho do tarôzinho de Osho. Aí, deu uma ajustada na câmera. Vamos ver qual que é o conselho do tarôzinho de Osho para vocês nesse momento. A completude. A gente vai ver aqui o teu conselho também lá no final, então nesse momento eu vou reservar aqui e a gente vai passar para o tarô de Waite. Vamos ver o que é que o tarô revela para você nesse momento, signo de Libra. Opa! 4 de paus. Se vocês estiverem escutando barulho de fundo, eu peço desculpa, mas infelizmente meus vizinhos aí, eles são barulhentos. Então é paciência mesmo aqui. Vamos ver o que mais. Ok, fundo do baralho a gente vem aqui com a Rainha de Ouros. Então vamos lá, signo de Libra, o que você precisa saber sobre o mês de setembro para você? Olha, aqui no passado recente a gente vem com a carta da Rainha de Espadas. E a Rainha de Espadas, ela vem falando o seguinte: você pensou muita coisa, você selecionou, você trabalhou, você fez planos, então teve muita coisa aqui que você talvez tenha investido, né? Você tenha investido aqui em termos de pensamento, seletividade, ou seja, você selecionando pessoas ou situações na tua vida, ou até mesmo desenvolvendo um planejamento estratégico, porque a Rainha de Espadas ela é uma pessoa muito inteligente, então ela fala sobre você, sobre atitudes que você tomou no passado, porque essa posição é a posição do teu passado, porém, são atitudes importantes que você, decisões importantes que você tomou no passado e que vem refletindo na sua vida agora, nesse momento. Você vai começar a ver talvez os frutos dessa decisão agora no mês de setembro, tá? A energia, principal energia que vem aqui é o 4 de paus. E o 4 de paus vem com a energia cruzada da Rainha de Copas. Aqui vem falando que devido a essas decisões que você tomou no passado, Caio, aqui, devido a essas decisões que você tomou no passado, existe algo nesse momento, nesse mês, tá? De setembro que você vai comemorar. Então, vem falando assim que, ok, devido a essa decisão que eu tomei no passado, eu consegui uma estrutura, ou eu adquiri aqui um casamento, ou um compromisso, eu consegui fechar aquele contrato, mas tudo isso não seria possível se eu não tivesse selecionado, se eu não tivesse feito esse planejamento, se eu não tivesse tomado aquela decisão. Tá? Então, é importante aqui que você mantenha o fluxo, porque eu vejo aqui muito que, a partir de agora, desse mês de setembro, vai vir muito crescimento para você, até mesmo porque aqui a carta do carro vem como resultado da situação que fala de crescimento, de progresso. Daqui a pouco a gente vai desmembrar trabalho, amor e família com baralho cigano, tá? Mas nesse momento aqui você vai adaptar a mensagem para a sua situação e vai ver qual área da tua vida isso se encaixa. Porque eu vejo a estabilidade para você, o 4 de paus ele vem falando de um contrato sendo assumido, de um compromisso sendo assumido, ou de uma estrutura que talvez antes você não tinha, mas que agora você tem a possibilidade de ter por causa dessas decisões. Né? A Rainha de Copas ela vem falando aqui de um equilíbrio emocional. Então é possível que isso esteja falando aqui em todas as áreas da tua vida. Então acho que você deve ter tomado alguma decisão que te ajudou a se estabilizar emocionalmente, porque a Rainha de Copas é uma pessoa muito estabilizada emocionalmente.
Então, se a gente está falando aqui que, por exemplo, antes você tinha talvez uma certa apatia, uma certa indecisão, ou talvez se antes você era uma pessoa fria, você fez alguma coisa que mudou o seu estado de ver, de pensar, de agir, principalmente a forma como você se relaciona com as pessoas. Por quê? Duas coisas. A gente tem três rainhas aqui. Então, se você parar para analisar, a gente tem aqui a rainha de copas, a rainha de espadas, e na posição do teu subconsciente a gente vem com a rainha de paus, que fala muito dessa energia feminina do aprender a receber. Mas a rainha de copas, ela traz o equilíbrio emocional. Então, essa situação aqui, todo o teu mês, ele vem rígido com estrutura, tá? Estrutura no geral. Pode ser a estrutura que você queria do seu trabalho, do seu contrato, mas pode ser uma estrutura de si mesma ou de si mesmo. Ou seja, eu elevei o meu emocional ou eu cresci pessoalmente a um ponto que a partir de agora nada mais me abala. Por quê? Porque eu estou equilibrada emocionalmente. Então, se antes eu era uma pessoa fria, agora eu consigo lidar melhor com as minhas emoções, eu consigo me permitir sentir. Ou se antes eu era uma pessoa muito explosiva, agora eu consigo trazer esse equilíbrio emocional para mim. Isso é muito importante, até mesmo porque na posição do teu subconsciente, a gente vem com a rainha de paus. E a rainha de paus, ela vem falando de retomar o seu poder pessoal. Só que já está na posição do teu subconsciente. Então eu vejo que você já fez isso. Você já trabalhou o seu poder. Então aqui eu vejo você retomando esse poder, retomando essa força. Então eu acredito que o mês de setembro, mês de setembro, se eu não me engano, é o mês do seu aniversário, né? Eu sei porque era aniversário da minha avó. Mas aqui eu vejo que você está muito nessa força, nesse poder. Então, de fato, para você agora, né, final de agosto, começo de setembro, vem trazendo para você muito essa energia de eu posso, eu consigo, eu vou planejar, eu vou ter mais clareza mental, e isso vai me trazer grandes resultados aqui. Eu vejo que você está olhando aqui para a carta da Papisa, então eu vejo você investindo aqui em. A Papisa, ela vem falando em investir em estudos. Inclusive, ela fala de estudos relacionados à espiritualidade, mas em termos de dinâmica, né, de vida propriamente dita, a Papisa, ela fala de eu estou investindo em estudos, eu tô abrindo a minha mente, expandindo a minha consciência, cuidando mais de mim, fazendo mais meditações, estando dentro do meu eu, estando dentro do meu poder pessoal, daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito. Então eu vejo você muito nessa vibe. Setembro vem trazendo para você um mês de muita colheita e de muito crescimento, principalmente pessoal, tá? Um crescimento pessoal interno. Eu vejo aqui na posição do teu futuro próximo, a gente vem com o Pajem de Espadas. Pajem de Espadas vem falando você recebendo uma notícia aqui. É possível que você venha receber uma notícia, ou é possível que você. Eu vejo também aqui como se você tivesse mais predisposto a dizer a tua verdade. Sabe, ao invés de você ficar enrolando ou dando desculpinhas, o Pajem de Espadas é uma pessoa mais direta e mais assertiva, que fala aquilo que tem que falar, sem esconder muita coisa. Então eu vejo que você vai estar mais propício ou propícia, né, a trazer a sua verdade à tona sem muito medo do que as pessoas vão pensar. Isso aqui é um ponto de crescimento muito grande que eu vejo em você. Aqui do teu comportamento a gente vem com 4 de ouros. Atenção, porque o 4 de ouros é a manutenção da ação quando a gente fala de tarô e cabala, tá? Inclusive, vou deixar o link do meu curso aqui embaixo na descrição do vídeo se você quer aprender o tarô segundo a cabala, que é um nível mais avançado, tá? Para quem já sabe tarô, para quem quer aprender o tarô de uma maneira muito mais profunda. E o 4 de ouros na posição do teu comportamento, ele vem falando de manutenção da ação. O que isso significa? Significa que se você criou uma rotina para você, é importante que você mantenha essa rotina. Porque se isso está me trazendo crescimento, se isso está me trazendo resultados, então por que eu vou parar no meio do caminho? É aquele famoso ditado, em time que está ganhando, não se mexe, tá? Então aqui vem falando para você, continue fazendo aquilo que você está fazendo, continue investindo naquilo que você está investindo. Então, mantenha as suas ações, tenha consistência. A palavra para você que é muito forte nesse sentido, consistência, resiliência, persistência, toda essa zência tudo aqui para você nesse mês, tá? Aqui eu vejo grande possibilidade de um contrato ou de uma união para você.
Então, o 2 de copas, ele vem na posição do teu ambiente, que vem falando de apoio, né? Você recebendo o apoio da tua família, dos teus amigos, das pessoas que estão ao seu redor. Então, aqui, você, Libra, eu vou falar com você uma coisa, você só não cresce se você não quiser esse mês, tá? Também porque eu vejo uma energia mais leve, uma energia mais positiva aqui. Apesar de você ter medo aqui, o 5 de copas, ele vem na posição dos teus medos e anseios. Então, o 5 de copas, ele mostra como se você tivesse talvez um certo medo, né, de uma separação ou de perder alguma coisa que você perdeu lá no passado. Mas aqui, a paciência, tá? Paciência que é importante para você, porque o 5 de copas, ele vem falando os meus medos, mas também os meus anseios. Então, talvez você tenha, ao mesmo tempo que você quer soltar um vínculo que você talvez tenha ou que você tenha perdido no passado, que você quer seguir adiante, que você quer mover adiante, talvez você se sinta um pouco culpado por você ter deixado isso para trás e fique remoendo isso. Então aqui vem falando para você soltar, tá? E se permitir seguir em frente. A gente fecha a tua mandala aqui com a carta do carro, e o carro ele vem falando de movimento. Atenção, porque o carro, além do movimento, do progresso que vem para você aqui, ele vem falando um detalhe muito, muito, muito importante e especial. Porque esse movimento, ele só acontece quando a gente tem total equilíbrio entre o nosso consciente e o nosso subconsciente. Quando a gente para de ficar lamentando aquilo que a gente perdeu e a gente decide tomar as rédeas da situação, quando a gente fala assim, a partir de agora, eu não vou mais delegar o meu poder pessoal para as outras pessoas, eu não vou mais delegar o meu poder pessoal para as situações em si, e eu vou assumir de volta a minha força e o meu poder. E o que é assumir a minha força e o meu poder? Entendendo que eu sou responsável pela minha vida. Se eu trabalho com a lei da atração, se eu acredito na lei da atração, que sou eu que manifesto as coisas ao meu redor, então eu não posso culpar o trabalho, a sociedade, as pessoas, porque eu não cresço porque fulano de tal não me deixa, porque eu não cresço porque a sociedade é isso, porque eu não cresço por causa daquilo. Ou eu acredito em lei da atração, e eu acredito que todas essas coisas é uma programação do meu subconsciente, eu posso ir além disso, ou eu não acredito na lei da atração e fico sentado me vitimizando, chorando leite derramado e não faço nada. Então, o carro ele fala muito disso. Tá vendo que ele não tem as pernas e aqui ele vem com um cetro na mão. Ele vem com um cetro na mão. O que o cetro na mão significa? O cetro quem tem é o rei ou a pessoa que governa. Ou seja, eu governo a minha vida, eu governo a minha vida. Ele não vem com as pernas porque o que move ele é o equilíbrio entre o subconsciente e o consciente. Então são detalhes do tarô que a gente só aprende estudando de uma maneira mais profunda. Mas o carro ele vem falando isso para você, tá, Libra? Então, você quer o crescimento, você vai ter que pegar esse cetro na tua mão, pegar as rédeas da tua situação e parar de se lamentar, parar de lamentar o leite derramado, tá bom? Vamos trabalhar. Desculpa, vamos trabalhar aqui agora o baralho cigano. E a gente vai ver aqui o que vem para você. Trabalho, amor e família. A gente vem primeiro para a vida profissional. Vida amorosa. E vida familiar. Vamos ver o que vem para você aqui nesse momento. Ok? Muito bem. Tá, na vida profissional, a gente vem aqui com a carta dos trevos, a carta da cegonha e a carta do cigano, tá? Então, o que isso significa? Na tua vida profissional, talvez tenha alguns probleminhas que venham se apresentar aqui no mês de setembro, mas a boa notícia é que, olha, o trevo é aquela situação que é passageira. Então, esses problemas que você está enfrentando, ou se vier alguns pequenos problemas, você pode ter certeza que esses problemas eles serão passageiros, tá?
Aqui a cegonha, ela vem falando de comunicação. A solução, ela está em uma comunicação, talvez aqui, ó, comunicação com o homem, ou uma comunicação importante vindo através de um homem, tá? Ou seja, tem alguma situação aqui, talvez você tenha um patrão, ou talvez você seja o seu próprio patrão, e aqui fala de uma comunicação mais assertiva e proativa, de alguma forma. Então, independente se você está em um emprego ou se você não, se você está desempregado aqui, é importante que você observe a comunicação, tá? A forma como você se comunica, e talvez alguém vai virar para você e vai falar alguma coisa. Ei, olha, por que você não manda o teu currículo ali? Isso pode ser aqui a solução dos seus problemas ou pode abrir as portas para você de alguma forma. Se você trabalha por conta própria, aqui a gente pode estar falando de marketing, comunicação, cuidado com a mistakes, distorções na comunicação, tá? Cuidado bastante aqui com distorção na comunicação, porque isso pode, talvez, te prejudicar um pouco, mas é importante que você trabalhe a sua comunicação de uma maneira muito clara. No mais, na tua carreira nesse momento, eu vejo que tem esse homem que é possível que ele venha trazendo notícias ou venha trazendo uma possibilidade ou uma oportunidade para você esse mês, tá? Na vida amorosa, a gente vem aqui com a carta da cruz, a criança e a carta dos caminhos. Então, na tua vida amorosa, o que que acontece? A cruz, ela vem falando de uma finalização. É algo que se fecha para algo novo se abrir. E é literalmente isso, porque a cruz, aqui vem falando de o fechamento de um ciclo dentro do baralho cigano. A cruz, ela fala de fechar esse ciclo, né? Onde eu tenho a possibilidade de abrir um novo ciclo. Então, aqui, todas as vezes que a gente fecha algo, a gente já abre algo novo, óbvio. Só que aqui a gente vem de novo com a carta da criança, tá? Logo em seguida. Então, a cruz eu fecho, depois eu abro e eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou ter que escolher aqui entre dois caminhos. Atenção, que você sabe que eu sou muito famosa, né? Para quem me acompanha há muito tempo, você sabe que eu sou muito famosa para ler no baralho cigano gravidez algumas vezes. Aí, quando a gente para poder analisar aqui, ó, a gente tem a carta da criança, e quem é que vem em cima da criança? A cegonha. Então, dentro do tarô, quando a gente tem a criança e ela vem acompanhada do sol, da cegonha, do sol ou da cegonha ou da estrela, amigo, amiga, se você não quer beber esse mês, olha, você vai ter que tomar uma decisão, tá? Porque pode ser que o bebê venha para você. Então esteja bem atenta aí, não quero engravidar, vou ter que me prevenir. Não quero que a minha namorada ou minha esposa engravide, eu vou ter que me prevenir, tá? Então esteja atento com relação a isso, porque tem grande possibilidade de vir um bebê esse mês. Então, aqui o que mostra o quê? Tô encerrando, tô fechando um ciclo de uma forma que, querendo ou não, depois que entra um filho dentro do relacionamento, um ciclo se fecha, porque o teu relacionamento inteiro vai mudar. A forma como você enxerga vai mudar e outro se abre e você vai ter que tomar uma decisão aqui, tá? Para quem não é bebê, se você tá solteiro, ó, se você tá solteiro, eu diria da mesma forma para você tomar cuidado se você fica fazendo um vucu-vucu aí com pessoas sem compromisso, porque aqui tem grande possibilidade de você estar num período muito fértil, tá? Tem a possibilidade de ser um novo relacionamento entrando na tua vida? Sim, mas aqui eu vou ser muito sincera com vocês, como vocês sempre sabem que eu sou. Eu não vejo que seja, apesar da criança estar aqui, não tenho cartas que me falam que seria um relacionamento longo e duradouro, tá? Pode ser que alguém venha entrar na tua vida, mas aqui ainda não tem estabilidade o suficiente para que aquilo se firme, tá? Pode ser que para alguns de vocês isso signifique que talvez esse ciclo de solteirice se fechou, eu estou abrindo um novo ciclo. Não sei, você vai ter que adaptar a mensagem para a sua situação, tá? E aí, como você já sabe, não é uma consulta particular e você tem que adaptar de acordo com a sua situação. Então, o que eu vejo aqui para você na vida amorosa é isso. Na tua vida familiar, o que vem na tua vida familiar? A gente vem aqui, ó, com o caixão, a torre e a carta da montanha, tá? Então elas vêm aqui, nessa posição aqui. Na vida familiar, a carta do caixão, uau, caramba, vocês estão vendo aqui, ó,
eu até trouxe aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo trazer um pouco mais de luz para vocês entenderem a dinâmica aqui, tá? Por quê? Pelo seguinte, aqui a gente vem falando muito forte de finalização e novo começo, tá? A cruz, junto com a carta do caixão, vem falando muito forte dessa finalização de um ciclo. Então, na tua vida familiar, é bem possível que eu esteja encerrando um ciclo com alguém ou uma pessoa esteja encerrando um ciclo aqui nessa terra, tá? Aí é paciência, questão de paciência mesmo, porque nada acontece quando não tem que acontecer, tá? Então a carta do caixão, ele fala de fechamento, encerramento de um ciclo, abertura de um novo ciclo. A carta da torre mostra que eu preciso, talvez, de seguir uma nova jornada sozinho. Que eu preciso de trabalhar um pouco mais a minha individualidade, que eu preciso de acreditar um pouco mais em mim. E a carta da torre, dentro do baralho cigano, ela fala muito sobre me conectar com a minha essência, me conectar com a minha espiritualidade. Então, é o momento que eu preciso... Lembra da papisa, lá no começo do tarô? Então, essa carta da papisa, a torre, ela é bem parecida. Porque fala muito de espiritualidade, de estar na minha essência, de buscar mais estudar o meu lado espiritual. Então, esse ciclo aqui que você está encerrando pode ser infinitas coisas. Mas entre uma delas, para alguns de vocês, igual eu falei, se você tem alguma coisa em câncer, se eu não me engano, acho que foi câncer que saiu alguma coisa sobre fechamento de um ciclo e talvez uma pessoa falecendo. Eu não sei, depois, se você souber, escreve aqui para mim nos comentários, que pode ajudar outras pessoas. Eu vou deixar o link para vocês no card aqui em algum lugar também. Depois que terminar essa leitura, vocês podem assistir esse vídeo lá de câncer também, tá? Eu acho que é câncer, se eu não me engano. Que pode ser que a tua leitura vai estar um pouco parecida se você tiver alguma coisa em câncer, tipo acidente ou nódulo, sei lá. Aqui a gente fecha também com a carta da montanha, né? E a montanha fala de uma longa jornada. E a montanha fala que às vezes as coisas parecem muito difíceis, mas eu só tenho que dar um passo de cada vez, tá? Eu só preciso dar um passo de cada vez. Essa nova jornada, ela está relacionada, para alguns de vocês vai estar relacionado com uma criança, para outros de vocês vai estar relacionado com um novo começo de algo, tá? De outras situações aqui que a gente vem, eu vejo que você começa um mês talvez enfrentando alguns problemas, só que uma comunicação assertiva vai ser importante para você aqui trazer clareza sobre essa situação, sobre esses problemas que você está enfrentando. Talvez você venha aí com alguns pensamentos do tipo, nossa, será que vai ser possível? Ou talvez eu, tipo, engravidei, nossa, e agora o que eu vou fazer? Ou, nossa, tem essa nova situação e agora como é que eu vou fazer? Eu não tenho uma solução. Aí aparece um homem aqui mostrando uma solução para você, ou através de uma conversa você descobre que as coisas podem ser mais simples do que você pensava, tá? Veja uma possibilidade de uma proposta chegando até você aqui. E essa proposta vai trazer para você, de fato, que, olha, é o final de um ciclo na tua vida, onde eu vou abrir um novo ciclo. Esse ciclo exige de mim um pouco mais de responsabilidade do que eu estou acostumado. Então, mostra a necessidade de um crescimento. Pode ser que você esteja lidando aqui com uma pessoa mais nova, tá? Pode ser, se você for engravidar, é bem possível que seja um menino. Pode ser que algum de vocês estejam grávidos, esteja já tendo um bebê também esse mês, tá? A tua mandala, ela se encerra da seguinte forma. Eu tenho 2 caminhos para poder escolher aqui. 2 caminhos. Só que esses caminhos que eu vou escolher, eu não posso, assim, eu como taróloga, o tarô em si não pode falar para você aquilo que você deve fazer. O tarô em si, ele fala assim, você tem 2 caminhos. E para quem acredita em lei da atração, para quem assiste muito Bachar, ou tá nessa coisa de... Qual que é a palavra que esqueci, é tipo... eu esqueci a palavra. Quem acredita, tipo, é uma espiritualidade alienígena, extraterrestre, alguma coisa assim, a gente sabe que existem infinitas possibilidades e diversas linhas do tempo. E você escolhe uma dessas linhas do tempo
aonde você vai se adaptar. Então, a tua mandala praticamente se encerra da seguinte forma. Eu tenho aqui, né, os caminhos, o caminho que eu devo escolher, o caminho que eu decidi, vai impactar, né, durante muito tempo, porque a gente fecha aqui com a carta da montanha. Então, você está nesse mês de setembro, num momento crucial onde eu vou definir um caminho, e de acordo com esse caminho que eu escolhi, eu tenho que ser muito precisa e entender muito bem aquilo que eu quero, porque esse caminho, a carta da montanha, ela fala que eu vou permanecer nesse caminho durante muito tempo. Não significa que você não possa mudar de caminho depois, porque nós sempre podemos mudar de caminho, de frequência vibracional. Só que, nesse momento, o que eu posso dizer? Está acontecendo uma transição planetária. Tá? Então, para quem está ciente dessa transição planetária, sabe aquilo que eu estou falando. Se você não está, você vai lá e procura transição planetária. Basicamente isso. E dentro dessa transição planetária, pelo menos de acordo com os ensinamentos de Bashar, que eu amo de paixão, ele fala que esse ano de 2026, principalmente a partir agora do mês de julho em diante, mas principalmente o mês de setembro, essas linhas elas começam a se separar um pouco mais. Então, assim, suponhamos que hoje a gente tem várias linhas do tempo e as camadas estão finas, assim. E a gente consegue facilmente transitar entre uma e outra. Então, a gente consegue mudar de linhas do tempo de uma maneira muito simples e muito fácil, tá? Só que a partir de agora é como se esses caminhos eles estivessem se abrindo, certo? Estivessem se abrindo. E ao invés de ter uma distância simples, pequena e ficar mais fácil, ela vai se distanciar cada vez mais. E vai ficar mais difícil sair dessa linha e passar para essa linha. Por quê? Porque a distância vai estar muito maior. Porque o que está acontecendo é a Terra está se dividindo. Então, quem está numa frequência de baixa vibração e escolher, nesse momento, ficar nessa frequência de baixa vibração, vai ficar ali e vai ser muito mais difícil passar para uma frequência mais alta. Hoje, nós conseguimos fazer essa transição de uma maneira muito simples. Só que a partir de agora, a coisa vai começar a se expandir, se separar. Então, procure mais informações sobre isso, porque isso é muito importante e muito relevante, principalmente na sua leitura aqui, tá? Por isso vai ser importante que você escolha com bastante sabedoria aí os seus pensamentos, as suas decisões, o que você vai ter que tomar e etc e tal, tá? A gente vem aqui, vamos para o seu conselho. O conselho a gente vem com a completude. Completude é a carta do mundo, né? Ou seja, o momento que eu estou completando as situações, eu estou completando um ciclo. Então, assim, eu acho que o tarô ele é muito claro. E para quem tá falando assim, ai, por que vem falando isso? Todo mês que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Você já parou para analisar em qual linha do tempo você se encontra? Quanto você tá parando, reclamando? Porque o tarô ele não dita. Presta atenção, porque o tarô ele não dita o que. Ele não dita, ele não escolhe o seu destino por você. É você que escolhe. Você escolhe entrar naquela linha do tempo ou não? Você que escolhe aceitar aquilo que tá, coisas positivas na sua vida ou não, aceitar a mudança na sua vida ou não. Então, vale a pena você parar e entender o que eu estou fazendo em prol do meu futuro. Esse futuro que eu quero, o que eu quero para daqui a 5 anos? Onde é que eu vou estar daqui a 5, daqui a 10 anos? Eu estou tendo atitudes, comportamentos que vão me levar para onde eu quero, ou as minhas atitudes, os meus comportamentos nesse momento estão me fazendo manter aonde eu me encontro nesse momento. Agora, se nada está mudando, mas o que eu estou fazendo para mudar a minha vida também? O tarot está mostrando que as possibilidades estão abertas, mas eu estou pegando essas possibilidades, eu estou agarrando as oportunidades que vêm para mim, ou eu tô aqui parada esperando que a coisa aconteça, só tentando fazer o meu all-in? Não tô falando, atenção, porque eu não tô falando que meditação não resolve, não, porque eu consegui muita coisa através da meditação. Mas a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, se eu medito, se eu estou só esperando que as coisas vão cair do céu, mas eu não mudo o meu comportamento e eu não me alinho com a minha melhor versão comportamentalmente, espiritualmente, não muda a minha vibração, as minhas emoções, o que eu estou querendo da minha vida? Você entende o que eu quero dizer? Então, se você quer
atingir essa completude na sua vida, você cabe muito parar e pensar o que eu estou preparada para mudar na minha vida para poder abraçar aquilo que eu realmente quero. Aonde eu quero estar? Eu quero estar aqui a partir de agora, assumir essa linha do tempo negativa, porque já que as linhas do tempo elas estão se separando e quem estiver numa frequência mais baixa vai ficar muito mais difícil passar para uma frequência mais alta e vice-versa, onde eu me encontro nesse momento? Então, vale a pena se questionar, fazer algumas perguntas, fazer uma autoanálise e se perguntar: se eu estou aqui embaixo, o que eu faço então para poder passar para cima? O que eu faço então para eu alcançar, completar de fato um ciclo, deixar esse ciclo de dor, de negatividade para trás e abraçar aquilo que eu realmente quero para minha vida, aquilo que realmente me faz feliz e me faz vibrar, tá? Fica o questionamento para você esse mês. Agora, ó, labradorita. Eu não posso nem falar muita coisa porque eu acho que essa pedra já diz tudo. O foco aqui tá bem ruim. Alinhe os seus corpos e estimule a sua intuição. Ponto. Vamos ver o que vem aqui para você. Pedra 44, por curiosidade, é a última pedra do livrinho. Para ficar em equilíbrio, é preciso estar alinhado e com a aura limpa. Se a escolha reverteu para esta carta cuja pedra é tão versátil, é porque o momento é necessário ter a consciência da importância desse equilíbrio. Esta pedra, perdão, se a escolha reverteu para essa carta cuja pedra é tão versátil, é porque no momento é necessário ter a consciência da importância desse equilíbrio e de quanto as decisões dele necessitam. Esta pedra lindíssima que brilha em inúmeras tonalidades alinha os seus chakras e protege a sua aura. Em suma, ajuda a sua alma a brilhar porque fortalece a sua fé, permitindo que o seu fulgor pessoal contagie os que o rodeiam. Bom, tá aí o recado para você, que é essa pedrinha aqui, ó. É isso. E, claro, se você gostou dessa leitura, a gente já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ah, novidade importante que eu deixei para vocês, eu lancei o DNA do faturamento para você que não consegue mudar o seu faturamento, que você já fez estratégias, você já trabalhou de tudo, você não conseguiu de nenhuma forma, você tem um limite, você bate, ok, eu consigo faturar só até X, na hora que eu bato aqui, ou eu perco tudo, alguma coisa acontece, ou eu tô há anos e anos achando que eu quero elevar o meu faturamento, eu vejo que pessoas, eu vejo que mulheres já que são menos capacitadas que eu estão recebendo muito mais, e você não entende o porquê, o que isso está acontecendo, o DNA do faturamento é algo importantíssimo na tua jornada que vai te ajudar a fazer uma mudança definitiva. Então, ele vai hackear a tua mente, vai te mostrar o que está por trás desse faturamento que você, nessa limitação, o que está te travando e vai te ensinar qual que é o primeiro passo que você deve dar para poder destravar completamente o seu faturamento. Eu fiz esse DNA do faturamento baseado em vários clientes de hipnoterapia que eu tive que tiveram fortíssimos resultados com a hipnoterapia, então eu decidi hackear a tua mente para poder te ajudar a trazer algo simples e rápido ali. Em 5 dias você consegue entender tudo aquilo que está acontecendo. Se você quiser saber mais, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Passa lá, tá bom? Bom, é isso. Forte abraço e fui!